Oi, pessoal, tudo bem? Conforme prometido, né? Eu tô aqui para dar algumas pequenas dicas para novos escritores, não aqueles que já têm o livro pronto, já têm o livro publicado, mas aqueles que estão começando, que estão de repente escrevendo seu primeiro livro e às vezes encontram algumas dificuldades. Eu também até hoje tenho dificuldades, todo mundo tem dificuldades, né? Escrever é uma arte, então depende de algumas coisas. Mas quando eu comecei a escrever, e principalmente quando eu escrevi meu primeiro livro, logo depois veio a coleção Despertares, né? E aquele compromisso de ter que escrever os outros 5 livros, que provavelmente, a princípio, a coleção vai ter 5. E aí você quer melhorar, quer pegar algumas dicas, quer. Enfim. E tem algumas coisas que fizeram a diferença pra mim. E eu espero que ajude vocês também, tá? Por isso que hoje eu vou estar dando essas dicas aqui pra vocês. Em primeiro lugar, é óbvio, né? Um escritor, ele para escrever bem, ele tem que ler bastante. Porque quanto mais você lê, mais seletivo você fica. A princípio, a priori, um livro, pra mim, ele é bom quando ele te entretém. Mas a história, às vezes, ela é boa, mas ela é mal contada. E quando a história é mal contada, o livro se torna desinteressante, mesmo que o tema seja bom. Mesmo que a ideia central seja boa. Então você tem que saber contar. E eu li alguns livros que me ajudaram bastante a enxergar várias coisas que me ajudaram. Eu vou dar uma dica aqui de 4 livrinhos que eu separei para vocês que eu achei que foram bem interessantes, tá? O primeiro é A Arte de Escrever, de Schopenhauer, tá? Esse livro é muito legal, ele fala sobre o pensamento, né? O poder do pensamento, o poder das ideias originais. E é um livro que somou bastante para mim, foi uma dica que eu peguei num blog de literatura, agora não me lembro aonde foi. Mas eu gostei bastante do livro. O livro é muito bacana, me ajudou bastante, tá? Eu li outros também, mas eu só peguei aqui os 4 que eu achei que fizeram mais diferença para mim. O outro livro que eu li que eu achei muito bacana foi esse aqui, do Ryok, né? É O Caminho das Pedras. Foi um livro bem legal também, ele dá algumas dicas práticas, assim. Eu acho que ele é meio até matemático, assim, né? Para ele escrever é quase matemática, assim, né? Tem todo Mas tem mesmo, tem etapas a serem cumpridas para um livro ficar bom, ficar decente, ficar com uma trama amarrada. Foi um livro legal, somou bastante para mim, tá? Um outro livro desse mesmo autor, Ryoki, é esse daqui, Vencendo o Desafio de Escrever um Romance, tá? O livro é muito legal também. Também dá várias dicas, tá? Não foi muito baratinho não, mas valeu a pena, compensou. Eu não achei ele, acho que com facilidade não. Eu comprei pela internet, todos dois, tá? O primeiro deles ali que eu li foi esse daqui, da Sônia Belotto, tá? Você já pensou em escrever um livro? Esse aqui foi meu pai que me deu, ele tinha comprado há um tempo atrás que minha mãe tinha a ideia de escrever um livro, ainda tem, ainda não escreveu, mas tem. E a Sônia Belotto, para quem não conhece, o livro dela é muito bacana, tem várias dicas bacanas aqui no livro, e ela dá cursos, né? Já tô eu aqui fazendo propaganda, mas tudo bem. Ela dá cursos, de vez em quando ela vem aqui no Rio, dá curso, eu ainda não fiz, mas eu gostei bastante do livro dela, então eu imagino que o curso seja bom também. Então esses são os 4 livrinhos, assim, dentre os que eu li, que eu achei que me ajudaram, que me deram dicas bacanas. Eu espero que, se vocês adotarem algum deles, ou tiverem a oportunidade de ler, que ajude a vocês também. Fora isso, tenho mais algumas diquinhas assim que eu fui pegando, ou que eu fui descobrindo sozinha e que me ajudaram bastante. Por exemplo, toda vez que eu estou escrevendo um texto, seja ele qual for, eu sempre tenho 2 dicionários abertos na minha tela. Um é o DICSIM, www.dicsin.com.br. É um dicionário de significados. Porque quando você escreve um texto, e se esse texto for muito grande, é capaz de você repetir muitas vezes as palavras, e isso faz um texto ficar pobre. Fica um texto, né? Não fica uma coisa legal. Então, você tendo um dicionário de significados abertos, às vezes você está até procurando uma palavra melhor e você tem uma palavra na cabeça, se você joga uma palavra lá, ele te dá várias opções e você vê qual que mais se adequa àquilo que você quer dizer na hora. Então é uma coisa muito bacana. Fora isso, tem também um dicionário, eu gosto, né? Tem vários dicionários online, mas eu tenho um dicionário que é o dicionário web, tá? www.dicionarioweb.com.br, porque eu gosto muito dele
E eu acho que ele tá sempre. Ele também dá alguns sinônimozinhos, se você precisar e tal. Mas eu gosto muito dele, eu uso. Então eu sempre deixo esses dois dicionários abertos pra você estar trabalhando com eles na hora que você estiver fazendo lá, escrevendo a sua cena. Ou seja lá o que for, né? Não só uma cena, pode ser uma tese, enfim. Outra coisa legal é que eu vi uma. Isso aí foi uma dica que eu vi na internet que, nossa, pra mim funcionou tremendamente. Quando eu tô escrevendo e quando eu vou conferir uma cena que eu escrevi, em geral, eu não enxergo erro no computador. Mesmo a gente tendo o Windows, né, que ele vai lá, corrige, o meu ainda não tá atualizado, ele corrige coisas que não é pra corrigir. Mas assim, quando eu que é batata, se eu imprimir, se eu pegar no papel, se eu ler no papel, eu acho mais erro. Então essa é uma dica bem legal, duas vezes. Primeiro que quando você pega no papel, você enxerga realmente, você enxerga todos os erros, é impressionante. Você pega no papel, você vai enxergar os acentos errados, as vírgulas erradas, tudo que você escreveu de errado você vai enxergar. Inclusive se não tiver harmonia no texto, porque o texto tem que ter harmonia, né, gente? O texto tem que ter harmonia, você tem que ler, aquele texto tem que ser harmônico. E se ele não tiver, você vai notar rapidamente. Outro truque, para você ver se um texto está bem elaborado, é você ler ele em voz alta. Quando você terminar de escrever a sua peça, o texto e tal, você lê ele em voz alta, você vai ver se ele está com harmonia, se não está. Porque ele tem que ser musical no teu ouvido. O texto ele tem que ser musical. Então, e ele tem que fluir, né, de maneira gostosa pro leitor. Então, se você lê em voz alta, você vai detectar se ele está ou se ele não está. Foi um truque que eu também vi na internet e que, pra mim, funcionou muito bem. E... outra dica que também eu tenho é o seguinte. Eu não sei, assim, cada pessoa tem um jeito de escrever um romance, né? Quando eu vou escrever, eu já deixo uma sinopse toda pronta daquilo que eu vou fazer. E depois eu vou do que é o livro, do que é a obra, e depois eu vou dividindo aquilo em cenas e vou escrevendo as cenas. E uma vez eu li na biografia da Stephenie Meyer, ela falando, ela chama essas cenas de cenas sorvete. Ela começa o livro pelas cenas sorvetes. E eu já fiz isso e deu certo mesmo. Ou seja, você tem uma história, você sabe quais são os picos dessa história, você sabe quais são as cenas principais, as cenas chaves. Inclusive, nesse livro, ele dá essa dica, nesse livro do romance. Ele dá uma dica muito legal. Ele dá a dica de você começar o livro pelo fim, pela cena final. Então, você sabe para onde está indo. É muito legal isso. E eu faço a mesma coisa que a Stephenie, às vezes. Negócio da cena sorvete, né? Eu pego as cenas que são principais, escrevo elas, deixo elas prontinhas, guardo. E aí, o que acontece entre elas, você vai preenchendo depois. Aí depois você muda alguma coisa, você tem direito até de apagar aquela cena inteira, se você quiser. Mas funciona e te dá uma direção do que você começar a escrever e você não saber para onde você está indo, né? Você não saber para onde aquela história vai te levar, você tem que saber para onde a história vai te levar. Então, esse negócio de você ter essas cenas, eu acho muito legal. E a última dica assim que eu acho que eu tenho para vocês do que eu faço e que dá certo para mim, não estou dizendo que isso é o correto, estou dizendo que dá certo para mim, é você fazer um pequeno brainstorming da cena. Então eu vou escrever uma cena, eu já sei tudo que vai acontecer naquela cena, a cena já está acontecendo na minha cabeça. Então eu começo a pensar nos diálogos, a pensar nos coisas, e você lança no papel. Você lança os diálogos, você lança algumas frases de impacto que você acha que possa ficar legal naquela cena, tudo. Você larga todas aquelas palavras lá, aquelas frases, aqueles, né? E depois você vai lá e você vai encaixando ela no texto. Pra mim também funciona tremendamente. Tanto que eu vi uma entrevista da Nora Roberts que ela falava assim que melhor horário que eu tenho ideias para livros é quando eu lavo a louça, e é verdade. Às vezes você para de escrever, você vai fazer uma atividade qualquer e aí as ideias já influem, então bloquinho sempre perto, né? Caneta, acho que um escritor nunca mais ele anda sem um bloquinho, sem uma caneta perto dele, né? Onde você está observando as pessoas ao seu redor, você está observando o gestual, você está observando pegando as cenas do dia a dia que você vai trazer para o seu texto e aquilo vai dar mais credibilidade, vai ficar mais verossímil a cena, né? Então é bem legal. Então, bem, praticamente são poucas dicas, né? Não são muitas dicas. Com certeza nesses livros que eu aconselhei a vocês tem bem mais dicas. Mas como as pessoas sempre estão me perguntando, né? Uma outra coisa, um recado. Gente, não é má vontade minha. Infelizmente, eu não tenho condições de ler tudo que me mandam. Não tenho condições. Então, assim, as pessoas às vezes me mandam contos, me mandam... Poxa, também tô escrevendo, li teu livro, adorei, também tô escrevendo uma história, vê o que você acha. Eu não tenho condições de ler tudo. Quando dá, eu até leio. Até recebo, às vezes, alguns contos, leio.
Mas outra coisa, quem sou eu para adaptar com o trabalho dos outros, né? Não tem condições de avaliar. Eu tenho condições de saber o que é bom para mim, entendeu? Mas eu não tenho condições de saber se o seu trabalho é bom ou não. Para isso existe um profissional nas editoras, enfim. Eu posso dar minha opinião como leitora no máximo. Mas eu dei essas dicas justamente porque as pessoas perguntam muitas coisas, principalmente quem está começando e tal. E até porque algumas pessoas leram algumas entrevistas minhas em blogs e viram que a coisa para mim fluiu um pouquinho diferente do que flui no Brasil para as outras pessoas. Eu tive uma resposta muito rápida de uma editora, não é normal acontecer isso no Brasil, mas aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas também. Mas hoje em dia também tem essas editoras que publicam livros sobre demanda, que também é uma opção. Então, se você quiser publicar o seu livro também para uma editora sobre demanda, acho que hoje em dia você está bem servido. Só você escolher direitinho, né? Sempre tem uma bem bacana, bem legal. Mas para isso a tua história também tem que estar interessante, né? Mesmo essas que publicam sob demanda, elas têm um processozinho de seleção, então é bom que o seu livro esteja bem bacana. Então, se você quer realmente ser escritor, se você quer realmente levar a sério isso como profissão, ou até como uma segunda atividade, mas que você quer fazer sério, quer fazer bem, eu acho que você tem que estudar, tem que correr atrás e buscar saber, né? Eu ainda tô fazendo isso. Então, o que eu dei para vocês aqui foi uma pequena dica do que funcionou para mim até agora. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tenha dado alguma dica valiosa para vocês, tá bom? Então, até a próxima.